Olá pessoal, tudo bem? O tema da aula de hoje é uma sugestão da professora Roberta Toledo, de Uberaba, que pediu que fizéssemos um breve vídeo sobre a distinção entre teorias e ideologias no pensamento de Karl Popper. Achei a sugestão extremamente importante porque essa distinção é o ponto de maior relevância para a ciência na contemporaneidade. De fato, foi Karl Popper que fez, com singularidade, a distinção entre teorias e ideologias. Quando falamos na palavra teoria, é comum que imaginemos que tal expressão está adstrita, vinculada às ciências naturais, a física, a biologia, a química, a física ou a astrofísica. E que no campo das ciências sociais, geografia, direito, economia, administração, não tem espaço para proposições e abstrações, porque o que se deve fazer é a resolução de problemas de ordem prática. Bom, esse é um equívoco. Não há uma distinção entre ciências naturais e ciências exatas, de modo que o método científico para esses dois campos sejam distintos. O ponto comum para qualquer ciência é o mesmo. Disse Karl Popper: toda ciência partirá de um problema. E para resolver esse problema é necessário uma formulação teorizada, uma linguagem descritiva teorizada, para que possa, ainda que provisoriamente, resolver aquele problema mediante o estabelecimento de um padrão regulador de verdade momentâneo. Isso é a premissa básica de Karl Popper. Toda teoria em Popper, ela é absolutamente falseável. Por quê? Porque ela permite que, pela via da argumentação crítica, que está na metalinguagem, essa teoria possa ser falseável. De modo que não é nenhuma vantagem para uma teoria que ela seja imune à crítica, porque isso não é o perfil das teorias científicas, mas, ao contrário, é um requisito crucial das ideologias. Diferentemente das teorias, as ideologias utilizam-se de uma linguagem cuja finalidade é imunizar aquele discurso para que ele seja perenizado ad eterno, ou por anos e mais anos. Então, de um lado, nós temos a teoria, que é um paradigma científico falseável e aberto à crítica, e de outro, nós temos a ideologia, que também é um paradigma científico, porém não falseável, ou sua falseabilidade pode ser suplantada por alguma hipótese ad hoc que visa, em verdade, manter aquela ideologia presente ou em vigor. Posso relatar para vocês uma explicação bastante simples, mas que ela é fundamental para compreender a distinção entre teorias e ideologias. No período do ano 600 a.C., nós tivemos um grande filósofo político chamado Tales de Mileto, que também fundou a escola jônica, que se deparou com a necessidade de estabelecer teorias sobre o formato da Terra. E Tales, em sua escola, onde lecionava para várias pessoas,
começou a estabelecer proposições para explicar o formato da Terra. E a primeira formulação que ele fez era que a Terra, o nosso planeta, era plano e flutuava no mar. Essa foi a sua proposição para explicar o formato da Terra. Como ele chegou a essa percepção? É provável, disse Karl Popper, que ele se valeu da indução. Ele observou a terra em que ele vivia, percebeu que se tratava de uma grande extensão territorial e que, ao andar algumas distâncias, ele encontrava o mar, encontrava a água. Então, a sua primeira dedução foi que a Terra era plana e flutuava no mar. Por óbvio, essa teoria ganhou bastante adepto. Todo mundo disse, olha, Tales está certo. No entanto, o Tales cultivava a tradição da crítica. Ele dizia da seguinte forma, olha, essa é a forma como vejo as coisas. Tente criticar e buscar novas soluções. Foi daí que o seu aluno, chamado Anaximandro, desenvolveu uma teoria para contrapor o pensamento do seu mestre, Tales de Mileto. Então, Anaximandro, estudando a teoria sobre o formato da Terra feita por Tales, fez a seguinte proposição. A Terra é um tambor, também é plana, mas não flutua no mar. Ela está suspensa no espaço. E essa proposição começou a concorrer com a proposição de Tales. É óbvio que as pessoas, naquele tempo, começaram a duvidar de Anaximandro, ou achá-lo um pouco louco. Poxa, como que a Terra flutua no espaço? De onde ele tirou isso? Essa foi a grande questão que travou entre essas duas teorias. Mas qual seria a diferença entre a teoria de Tales e a teoria de Anaximandro? As duas têm um ponto em comum, que é a indução. Anaximandro não conseguiu deixar a indução de lado, porque ele disse que a Terra era plana, tal como tinha dito Tales de Mileto. No entanto, ele fez uma conjectura absolutamente ousada ao seu tempo, ao dizer que a Terra flutua no espaço. Obviamente que todos vocês que estão assistindo esse vídeo vai achar, isso normal. Mas naquele tempo, uma conjectura dessa natureza, de uma pessoa que não tinha um foguete, uma nave espacial para subir até uma certa altura e fazer essa análise de que a Terra estava flutuando sem nada que aprendia, ele fez uma ousadia, ele fez uma proposição, ele fez uma teoria que, apesar de conter erros, era absolutamente arriscada quanto à afirmação de que a Terra flutuava no espaço. Foi por causa desse autor, desse filósofo, que Copérnico conseguiu desenvolver a sua teoria, que Kepler conseguiu desenvolver a sua teoria, que Newton conseguiu aprimorar as ideias de Kepler e Einstein, por sua vez, conseguiu refutar as teorias de Newton. Veja, a cada proposição, quanto mais arriscada, quanto mais ela se afirma, mais ela corre o risco de ser falseada. Foi o que esses autores fizeram. Eles trabalharam com ousadia.
eles não ficaram presos a inferências do mundo objetivo. E essa é a grande diferença daqueles que sabem propor teorias. As teorias são conjecturas absolutamente arriscadas, mas é por elas, somente elas, que nós podemos construir N hipóteses de mundo possíveis. Às vezes a gente olha a nossa realidade e acredita que a realidade já está pronta, está tudo implantado, está tudo perfeito. Aí surge uma pessoa que muitas vezes é tido como louco ou um ponto fora da curva e faz uma conjectura altamente ousada, e essa conjectura muitas vezes não é levada a sério, mas na verdade é através dessa conjectura que podemos construir novas realidades. Então, essa breve história de confronto entre teorias Tales de Mileto e Anaximandro é bastante elucidativa, na medida em que percebemos que o que diferenciou, o que foi possível derrotar a teoria de Tales foi a ousadia de Anaximandro. A sua teoria fez uma afirmação absolutamente arriscada. E uma teoria, quanto mais afirma, mais ela corre o risco de ser falseada. O papel de uma teoria é exatamente trazer para o campo da racionalidade aquilo que enxergamos como problema. Aquilo que não conseguimos explicar não pode ser tratado como ciência. Pode até ser tratado como uma ideologia de crença, mas como ciência não. Isso também não significa que as teorias não tenham como ponto de partida o senso comum ou a metafísica. Não. A metafísica e o senso comum são ponto de partida para a formulação de teorias. As ideologias, por outro lado, elas acolhem a contradição. Elas acolhem os pontos obscuros. Elas tentam absorver pontos positivos de uma ideologia, de outra ideologia e tentar fazer uma síntese. No entanto, uma teoria só é teoria quando ela não está disposta a admitir contradição alguma. Isso também não significa que as teorias têm por vocação construir uma verdade. A verdade não existe. Uma teoria, o que ela busca é uma aproximação da verdade. E aproximar da verdade significa estabelecer um pouco mais de terra firme para que outros possam interrogar esse conhecimento com maior propriedade. Em analogia, o Popper vai dizer que as teorias são como redes lançadas ao mar, cheias de furos. Nós nunca vamos eliminar os furos das nossas teorias, elas sempre são falhas, mas nós podemos reduzir os buracos da rede. Nós podemos melhorar as nossas teorias, nós podemos eliminar as nossas teorias, nós podemos até matar as teorias no lugar dos seus idealizadores. Diferentemente das ideologias, onde o seu idealizador prefere morrer a ver a sua ideologia, o seu entendimento perecer. Essa é uma distinção simples, mas bastante singular para que vocês possam começar a pesquisar e se interessar por essa distinção. No campo das ciências sociais, acredita-se que basta a técnica. O que é importante é a prática. No entanto, não há prática sem
teoria predecedente. Porque a prática sem teoria que a antecede é violência. É a possibilidade de você cometer danos irreparáveis. Danos que podem ser caros à vida humana. Esse ponto distintivo permite também dizer que as teorias, elas são talvez o padrão mais genuíno da racionalidade humana. Você estabelecer conjecturas, fazer afirmações e criar hipóteses. Somente percebendo a distinção entre teorias e ideologias é que você poderá ser ousado ao ponto de criar novos mundos. Adorno já vai dizer que nós precisamos criar uma dialética negativa. E criar uma dialética negativa significa você não estabelecer pesquisas a partir da realidade objetiva a qual estamos inseridos. Significa que você será o mais do mesmo ao tentar produzir conhecimento olhando para a realidade. Ao perceber, ao compreender a importância do método e da demarcação como critério de falsibilidade, você poderá fazer muitas proposições que poderão parecer absurdas no tempo presente, mas que poderá ser a esplêndida salvação do futuro que ainda está por vir. As teorias, elas têm essa característica. E somente o homem, somente a raça humana, homem e mulher, é que tem essa dádiva de ter um cérebro desenvolvido ao ponto de conjecturar uma realidade que sequer está em vigor, que está presente, que está aos nossos olhos, né? Então, esse é um ponto basilar que gostaríamos de dizer para, ainda que propedeuticamente, começarmos a distinção entre teorias e ideologias. No próximo vídeo, nós iremos aprofundar esse tema, mas fica aí, se vocês tiverem gostado, dá lá uma curtida no nosso canal, que aí podemos ter incentivo para avançar um pouco mais. Que aí nós